Então vamos para a palavra. O título da minha palavra hoje é provação ou propósito. Fala comigo, provação ou propósito. E eu quero que você abra em Atos 27, versículo 1. De preferência, abre na sua Bíblia também, tá? Você que está na sua casa aí também, tá? Porque nós vamos caminhar bastante pela Bíblia hoje. Enquanto você vai abrindo aí, tem alguns livros. Lute, tá? Enfrente suas batalhas, tendo Deus como seu maior aliado. É o tema que nós estamos ministrando no Arena. A Força do Homem, livro muito bom que a Bispa Lúcia escreveu, maravilhoso. Os Desafios da Liderança, O Poder do Efeito Vencedor, esse livro também é muito bom, tá? E Relacionamentos Saudáveis, A Arte de se Relacionar, tá? Muito bom também. Então, um material aí maravilhoso. Você achou? Fala amém? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também, a gente caminhar junto. Atos 27, versículo 1, diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Agora você pula lá para o versículo 9, Atos 27, 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Agora você pula para capítulo 27 de Atos, versículo 41. Vai lá. Diz assim: dando, porém, um lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Agora continua, né? Atos 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver.
Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, Deus. A sua palavra sempre foi e sempre será a luz que guia nossos passos e a água que nos lava. Porque a tua palavra, ela tem o poder de trazer as mudanças do nosso interior para o nosso exterior. E nós pedimos que nessa noite, Deus, a tua palavra traga sobre nós esclarecimento, direção, para que possamos romper e cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então fala comigo, provação ou propósito? É interessante que aqui a gente vê alguns pontos, né? Essa história que a gente leu, só para me contextualizar você, fala da prisão de Paulo. Paulo, ele foi preso por pregar o evangelho, tá? E foi julgado por várias pessoas, mas por ser ele cidadão romano, né? E um homem influente, todo cidadão romano, ele tinha o direito de apelar a César. E quando ele apela a César, ele tem que ser enviado à Itália. Então, tudo começa com a viagem de Paulo à Itália. Uma viagem que possivelmente deve ter durado de 3 a 4 meses de navio. Viajar naquela época não era como viajar hoje, né, gente? Algo bem complicado, desconfortável. E Paulo ainda como preso. Possivelmente tinha sido açoitado, estava preso, provavelmente com fome, necessitado de muitas situações. Tá? Mas foi colocado num barco para ser enviado até a Itália para ser julgado. A gente vê que Paulo, ele enfrenta muitas provações. Então, primeiro, né, ele é levado preso, fala comigo, levado preso para a Itália, né? Então, assim, momento difícil da vida dele, tá? Um navio ruim, acorrentado, preso ali, tá? No meio, se já não bastasse a viagem ser ruim e longa, e ele está num estado de presidiário ali, né? Tá? De criminoso, vamos dizer assim. No meio do caminho, ainda vem um tufão, né? O tufão vem e açoita aquele navio. A gente não conseguiu ler toda a história, mas te convido a ler Atos 27, 28 todo, tá? E a Bíblia relata que aquele período do tufão ali durou 14 dias. E a Bíblia diz que foi tão intenso que durante aqueles 14 dias os homens que estavam a bordo já não sabiam quando era dia e quando era noite, porque era tão densa o tornado que estava passando ali, tá? Se não fosse suficiente, eles vão a pique, né? O navio afunda, eles ficam à deriva, alguns vão a nado, outros se apoiam nos estilhaços ali que sobrou do navio e chegam numa ilha. Quando chegam naquela ilha, uma ilha até então desconhecida, depois eles descobrem que é a ilha de Malta, tá? Mas estão isolados na ilha com fome, chovendo, frio, perderam tudo que tinha, não tinham como sair porque o barco tinha afundado, estavam presos ali. Os bárbaros, né, que eram os moradores, né, os nativos daquela ilha, eles trazem aquelas pessoas, Paulo ainda como preso, né, ainda como criminoso, tá? Pegam aquelas pessoas, levam, juntam eles, fazem uma fogueira para aquecê-los, e Paulo, na melhor das intenções, vai pegar uma lenhazinha para botar no fogo. Quando ele pega a lenha, uma víbora, né, uma cobra peçonhenta, venenosa, pica a mão dele, tá? E aí os moradores daquela ilha falam, né,
os bárbaros olham e falam, esse aí realmente deve ser muito criminoso, né? Porque a natureza não o deixa viver. É o navio afunda. É a cobra, vem e pica ele para tentar matá-lo. E é interessante que nós passamos por circunstâncias parecidas. Diga comigo, provações. Quem passa por provação na vida aí, né? Todo mundo passa. E aí a gente fala, oh Deus, quanta provação. Alguém já falou isso? Já falou, né? Já falou, oh Senhor, quanta provação, meu Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que tudo isso? A grande questão aqui que nós temos que entender, primeiro, Deus não precisa te dar satisfação do que Ele está fazendo. Ele é Deus. Amém? Então olha para o teu irmão e fala, Deus não vai parar, sentar contigo, te oferecer um cafezinho, e falar, olha fulano, seguinte, né? Eu quero te mostrar tudo que eu estou fazendo. Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele está sobre todas as coisas. Eu tenho o direito de não entender? Claro que eu tenho. De não compreender? Claro que eu tenho. Mas o que a palavra de Deus me ensina é que bem-aventurado é o que crê sem precisar ver. Amém? Nome de Jesus. Então a questão não é, Deus, por que toda essa provação? A questão é, para que toda essa provação? Tá? Toda provação serve para te levar a um propósito maior. E todo propósito é maior que a provação. Amém, gente? Você está aí, fala glória a Deus. Né? Então, onde que eu quero chegar com você hoje? Tá? Que para cada uma das circunstâncias que Paulo viveu nessa viagem, e nessa situação, na verdade toda a vida de Paulo, cada momento teve uma importância, diga assim, um princípio para um propósito. Cada circunstância, cada momento, cada dificuldade, cada crise que nós enfrentamos na nossa vida tem um propósito. Por quê? Porque Deus não é mau, Deus é sábio, Deus é maravilhoso, tá? Pastor, e essa pandemia, tudo que eu estou vivendo, está sob o controle de Deus. Amém, gente? Porque Ele é soberano, Ele está no controle de tudo isso. Então, essa provação que eu estou passando, ela não está invisível aos olhos de Deus, Deus está vendo. Deus, Ele está percebendo tudo isso. E aí a gente começa, projeta para mim o versículo 10 de Atos 27, que a gente leu. Olha só, cada momento teve uma importância. Atos 27, 10, olha aí na tua Bíblia. Diz assim, ó, que o apóstolo Paulo, diga comigo, homem de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele é levado preso, provavelmente acorrentado para o navio, ele chega para o centurião que tinha ali, o soldado que era responsável, e ele fala para ele, olha, aí ele diz aqui, ó, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele profetizou naquele momento um dom que ele tinha, ele profetizou e falou, olha, revelou algo, né? Ele falou, olha, Deus está me mostrando que o que vai acontecer nessa viagem vai ser danosa. Mas olha o versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Por que foi importante o tufão? Por que foi importante a tormenta, o tornado que veio? Porque com a tormenta e o tornado, as palavras de Paulo se cumpriram, amém? Não é? Ou seja, aquele soldado, o capitão, o centurião, as pessoas que estavam ali, elas começaram a prestar um pouco mais de atenção em Paulo, na circunstância que ele estava vivendo. É muito natural na nossa vida, nós não queremos ter crises, nós não queremos passar por problemas, mas nas crises e nos problemas é o momento em que nós mais crescemos na nossa vida, no nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa vida financeira. As crises, elas te ensinam a economizar, não é verdade, gente? Você aprende nas circunstâncias mais difíceis da sua vida. Então, por que foi importante aquela tormenta, aquele tornado? Porque aquelas pessoas começaram a perceber que o que Paulo tinha era diferente do que os outros tinham. Toda circunstância que tu passa na tua vida, que eu passo, né? Toda circunstância,
todo momento, toda provação que nós passamos, ela tem um objetivo. Ela faz com que as pessoas que estão ao teu redor comecem a olhar para você. Amém, gente? É interessante a gente entender isso. Quando eu estou no meio de uma provação, foi desafiador para Paulo, né? Foi preso, provavelmente chicoteado, açoitado, difamado, sozinho, foi levado para o navio afunda, ele vai para a ilha, na ilha ele é picado pela cobra, e todas aquelas situações, mas ele permanece dentro do caminho, porque tinha um propósito para tudo isso. Quando nós passamos por provações, mas nós permanecemos no caminho, as pessoas começam a nos ver. Não que nós façamos isso porque queremos ser vistos, não. Mas as pessoas ao nosso redor, elas começam a olhar para nós, e elas começam a ver, peraí, mas se ele está passando por tudo isso, ela está passando por tudo isso, e ela continua nesse caminho, é porque tem que ter algo muito bom aí, né? Eu quero isso para mim, eu quero essa consistência na minha vida, eu quero isso para mim também. Então, o primeiro momento foi esse, que o apóstolo Paulo, ele começou a ser ouvido. Amém, gente? Né? Então, o tufão vem, quebra o barco. A Bíblia diz que o barco, ele tranca a proa, né? Prendeu na água, na terra, no fundo, e o lado de trás fica chacoalhando até quebrar o navio. Quando o navio quebra, eles chegam naquela ilha, a ilha até então desconhecida, a ilha de Malta, depois eles reconhecem que é a ilha de Malta. O apóstolo Paulo pega a lenha, quando ele vai botar no fogo, vem a víbora e pica ele. Olha para o teu irmão aí e fala, quanta provação. Quem já passa por situações assim, né? O navio afundou, conseguiu chegar com vida, chega com vida, é a cobra que pica, é isso, é aquilo, é aquele outro. São muitas situações, são muitas circunstâncias, são. Mas, pastor, o senhor vai querer me dizer que o veneno da cobra, a cobra ter picado Paulo também teve uma importância, claro, fundamental. Foi fundamental que Paulo fosse picado por uma cobra ali. Por quê? Porque até então ninguém ainda tinha visto o que tinha em Paulo. Quando a cobra pica Paulo, né? Aquela víbora pica ele. Amém, gente? E na nossa vida também tem umas víboras que nos picam e tem umas que caminham com 2 pés, que trabalham, têm emprego. Não é verdade? Tem umas víboras assim também, não tem? Tem também, né? Que também ferem, também machucam, não é verdade? E quando aquela víbora pica Paulo, qual foi a expectativa de todo mundo que estava ali? Um olhou para o outro e falou, vai morrer. O outro falou, isso aí vai inchar, vai começar a espumar pela boca. O outro, não, isso aí vai infartar, vai cair durinho, né? Dizendo, eles ficaram na expectativa do homem morrer. E ele morreu? Não morreu. Tragédia chama atenção. Já viu que tragédia chama atenção? Né? Eu falei antes aqui que o que traz engarrafamento no trânsito não é acidente. São os curiosos, não é verdade? Não é um acidente. Quando dá um acidente, o que a pessoa faz? Ele já pega e já bota o carro para a beirada da rua. É a primeira coisa que eles fazem, não é? Só que aí o que faz? Os curiosos desaceleram para olhar a desgraça. Desgraça chama atenção, é ou não é verdade? Chama atenção. E aqui não foi diferente, não é porque faz 2000 anos, é igual. Povo é sempre povo, tá? Deu uma desgraça, aí um já gritou, fulano foi picado pela cobra. O que aconteceu? Veio todo mundo ver, vai morrer. Ficaram ali, vai morrer. E o que aconteceu? Não morreu. Mas Paulo, muito inteligente que ele era, ele aproveitou que todo mundo aglomerou, viu que não morreu. O que ele faz? Começa a pregar o evangelho. Porque essa era a missão da vida dele, esse era o propósito da vida dele. As circunstâncias que estão ao nosso redor, elas não têm o poder de nos definir. As pessoas que estão ao redor não definem quem nós somos. As tragédias que nós vivemos também não definem quem nós somos, elas nos forjam. E Paulo aproveitou a oportunidade, e Paulo fez o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é poderoso para converter maldição em bênção. Pastor, mas por que foi tão importante que aquela cobra picasse Paulo? Porque naquele momento as pessoas começaram a ouvir Paulo. Poxa, esse cara tem algo diferente. E é interessante que quando o veneno da cobra entra em Paulo, ela não tem poder de matar Paulo, porque o veneno encontra a cura.
O veneno entra no corpo de Paulo, mas Paulo estava cheio de vida. A questão não é o que está ao teu redor. A questão não são as víboras que estão te picando ao teu redor. A questão é o que tem no seu interior. O interior de Paulo tinha vida. O interior de Paulo tinha fé, e fé em Deus. Não tinha veneno de cobra que ia matar ele. Não tinha, e não matou. E é interessante que aquele momento, ele chama a atenção. Quando nós passamos por provações e permanecemos andando com Deus, escuta isso que eu vou te falar, você começa a chamar a atenção das pessoas que estão ao teu redor, porque elas começam a olhar para você e começam a ver, como é que tu passou por isso? Como que tu venceu isso? Aí tu fala, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Por que aquele veneno não matou Paulo? Porque maior é o que está nele. Por que essa pandemia não vai te parar? Porque maior é o que está em você. Por que esse vírus não vai te parar? Porque maior é o que está em ti. Maior é o que está em nós. Maior é o que está na igreja do que aquilo que está no mundo. É Jesus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Amém? Então, para que toda essa aprovação? Diga, toda aprovação está me levando ao cumprimento de um propósito. E dentro desse momento, você vai amadurecendo. E olha só que interessante, não termina aí. Atos 28, 7. Diz que perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha. Olha Deus aí, gente, olha que maravilha só, né? Eles chegam naquela ilha e tal. Diga comigo, notícia ruim corre rápido. É ou não é verdade? O que aconteceu? Rapidamente a notícia de que um navio tinha naufragado na praia. Já chegou para quem? Chegou para o principal. Provavelmente a pessoa responsável pelaquela ilha. O dono daquele lugar, né? E diz que o nome dele era Públio. E esse homem os recebeu e os hospedou benignamente por 3 dias. E quando eles estão hospedados na casa, aconteceu que o pai de Públio estava sofrendo de disenteria e ardendo em febre. Quem foi avisado? O prisioneiro. Agora, a pessoa que podia resolver o problema não era o centurião, não era o soldado, não era o capitão do navio, não era. Porque no momento mais, presta atenção no que eu vou te falar. Nos momentos das provações e nos momentos das crises, o que vale não é o que está no seu exterior, não é o seu título, é o que está no seu interior, é a sua vida. Toda provação e toda crise revela o que você tem no seu coração. Quando eu passo por uma provação, se a minha vida está cheia de fé, se eu estou cheio de certezas, de convicções, é isso que eu vou trazer para fora. Se o meu coração está cheio de Deus, é isso que eu vou trazer para fora, é isso que eu vou trazer para as outras pessoas. Mas se no momento da provação, o meu coração está cheio de murmuração, de reclamação, de dor, de preocupação, de insegurança, é isso que eu trago para fora. E aí que as pessoas param, é o desespero, aí vem a desistência, aí vem o abandono, aí vem o medo. Porque a provação foi maior que o propósito, mas esse não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é sempre o propósito maior que a provação, sempre, para qualquer pessoa. Eu não sei o que muitos estão passando, mas eu sei que o propósito é maior. E qual foi o propósito aqui? Olha que interessante, Paulo havia sido picado por uma víbora, amém, gente? Era para ele ter morrido, mas ele viveu. No contexto de ignorância espiritual que esses... Por isso bárbaros, tá? Bárbaro não é porque eles eram, não é essa ideia de bárbaro que você tem de Hollywood aí. Bárbaro porque possivelmente eram pessoas intelectualmente ignorantes, vamos dizer assim. Por isso bárbaros, tá? Na ignorância espiritual daqueles homens, eles olharam para Paulo e falaram, esse cara é um Deus. Esse cara é um mago, esse cara é um feiticeiro, é alguma coisa. Traz esse cara aí. Quando trouxeram Paulo, o que Paulo fez? O que ele fez a vida toda dele depois que ele conheceu Jesus. Pregou o evangelho e a Bíblia diz que, versículo 8 de Atos 28, Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. Fala glória a Deus.
Então, foi preciso a picada daquela víbora? Foi necessário, porque a picada daquela víbora fez com que as pessoas entendessem o que tinha no interior dele. E eu queria te perguntar nessa noite, o que tem no teu interior? O teu interior tem fé, tem vida, tem um coração grato? Ou o teu interior hoje, desses últimos 3 meses para cá, a única coisa que está sendo cultivado é insegurança, é medo, é crise, é problemas, é reclamação, é murmuração. E isso é veneno, mas a fé é vida. Pastor, mas eu não estou enxergando nada à frente. Paulo também não estava. Paulo sabia que ele ia encontrar Públio? Não. Paulo sabia que o pai dele estava doente? Não. E Paulo não sabia o que ia acontecer. Mas Paulo creu. Diga comigo, eu preciso crer. Amém? Você entendeu isso? Então diga comigo, toda aprovação tem um propósito. Então cada circunstância, cada situação, o naufrágio, teve um outro momento também, a gente não consegue ler tudo porque dá pouco tempo aqui, mas tem um outro momento também dessa passagem, que diz que Paulo, ele fala no meio da tempestade, 14 dias de tornado ali em alto mar, né? Paulo reúne todo mundo num certo momento e fala, olha, Deus está mandando dizer, não vai cair um fio de cabelo da cabeça de vocês, ninguém vai morrer, e ninguém morreu. Ou seja, as circunstâncias elas vão surgindo, quando nós caminhamos em Deus. Romanos 8:28 diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe quem escreveu isso? Paulo. Sabe por que Paulo escreveu isso? Porque ele tinha autoridade para falar sobre isso, ele vivia isso. Toda circunstância, toda situação que tu está vendo, pastor, mas eu perdi o emprego, eu estou vendendo muito pouco, a minha casa, isso, aquilo, é doença. Diga comigo, existe um propósito. João 9 diz que Jesus chegando e vendo aquele cego de nascença, os discípulos perguntaram, ele é cego por quê? É culpa dele ou dos pais dele? É maldição de família? Jesus falou, nem dele nem dos pais, mas ele é cego porque nele, para que nele se manifeste a glória de Deus. Pastor, então para que eu estou vivendo tudo isso? Para que em você e através de você se manifeste o poder de Deus. Amém? Amém, gente? Você entendeu até aqui? Então eu queria que você fechasse seu material, se colocasse de pé em nome de Jesus. Nós já vamos, pessoal do louvor, sobe aqui comigo. Coloca a mão no teu coração. Fecha teus olhos um pouquinho. Se tu entendeu, eu quero te desafiar agora a você fazer algo diferente do que nós normalmente fazemos. Bota a mão no teu coração, que você se concentra, fecha seus olhos. Tu que está aí na tua casa também, onde você estiver, presta atenção no que eu vou te falar. Começa a trazer a tua memória, mas faça isso mesmo, traz à tua memória todas as provações que tu está vivendo. Ah, pastor, eu vou começar a chorar. Pode chorar, aqui é o lugar para você chorar. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar para você extravasar. Casa do Pai. Começa a trazer para a tua memória as provações que tu está passando. É o fulano que adoeceu, é a circunstância lá no trabalho, é a crise na empresa, é o filho, é o casamento, é o relacionamento, é a equipe, é o ministério. Não sei, traz as frustrações que tu está vivendo agora. Começa a trazer isso para a tua memória. Traz tudo para a tua memória. Pode trazer. Não tem problema não, pode trazer. Ah, pastor, estou ficando com raiva, estou ficando com ira, estou ficando irritado, estou começando a ficar triste. Não tem problema não. Traz tudo. Agora, eu quero que você comece a olhar para a cruz de Jesus. Olha para a cruz de Jesus. E começa a perceber Jesus agora. Jesus, ele foi vendido, traído, falaram mal dele, prenderam ele, espancaram ele quase até a morte, esticaram ele, prenderam ele na cruz. Ele teve a morte que é considerada a pior morte, a morte de cruz, horas agonizando. E aí a minha pergunta é, a sua provação é maior que a dele? Se tu não sabe a resposta, eu vou te dizer, não é.
assim como a aprovação de Jesus é maior que a que você está passando, eu quero que você receba uma palavra nessa noite. A aprovação que Deus tem para você é maior do que a reprovação que você está trazendo. A aprovação que Deus tem para a tua vida é maior, porque a aprovação que Ele passou o levou até a morte, mas a aprovação diante de Deus o fez ressuscitar. Em nome de Jesus, o nosso Deus, que venceu tudo, Ele está te aprovando nessa noite. Ele não está te reprovando. Ele está te aprovando e Ele está te dizendo: permanece, continua, não para, não desiste. Está difícil? Claro que está. Paulo passou frio, passou fome, sentiu dor, claro, porque o nome já diz, é a prova, é a ação da prova, a provação. Mas Jesus também passou por isso, e a Bíblia diz, e Ele venceu. Pastor, mas eu não estou conseguindo vencer. É porque provavelmente você está andando sozinho. Convide. O que eu vou pedir para você fazer parece algo meio louco, mas eu vou convidar você a fazer isso. Convide Jesus Cristo para passar com você a provação. Ah, pastor, mas Deus sabe a provação que eu estou passando. Claro que Ele sabe, mas você já convidou Ele para estar contigo? O barco está chacoalhando de um lado para o outro, quebrou, está afundando, as cobras me picando, tantas circunstâncias, tantas dores. Convida Jesus para entrar junto, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós só perecemos diante das provações quando nós estamos só, mas quando nós temos Jesus, nós avançamos e vencemos sempre, sempre, porque tudo tem um propósito, e Deus não perdeu o controle, Ele está à frente de tudo. Eu queria te convidar agora, abre os seus lábios e começa a pedir para o Espírito Santo. Fala: Jesus, me ajuda a passar por esse tempo. Talvez você está passando por uma dor, alguém enfermo, doente, essa situação de vírus, problema financeiro, crise emocional, não sei. Abre os seus lábios e fala: Jesus, eu não quero passar por isso sozinho. Assim como tu foi com Paulo, ser conosco. Em nome de Jesus.